Sejam bem-vindos, graça e paz a todos vocês. Hoje live de oração e também palavra do Senhor. O Senhor quer falar conosco nesta noite. Se você tiver uma Bíblia, pega ela que nós vamos usar para fazer umas leituras, tá certo? Seja bem-vinda, Rosângela. Sejam todos bem-vindos. Vamos esperar um pouco as pessoas chegarem mais. Se você conhecer alguém que esteja precisando de oração, que está desempregada, passando situação financeira, passando problemas com a situação financeira, tá? Se for empreendedor, também microempresários, que esteja também nessa situação, encaminha para essa pessoa que hoje nós vamos estar orando por elas. Hoje! Que nós vamos estar orando, tá certo? Então vai enviando aí, porque essa pessoa pode estar precisando de oração ou de uma palavra do Senhor, tá certo? E você vai estar sendo o canal de bênçãos do Senhor sobre a vida das pessoas, tá certo? Então vamos esperar mais um pouquinho. Hoje nós vamos falar de confiança. Confiança mesmo diante dos problemas. Você se considera uma pessoa confiante? Se considera? Você tem aquela confiança em Deus que mesmo que venha muitos problemas, muitas tribulações, você consegue se manter firme, consegue se manter de pé. Você se considera? Hoje nós vamos refletir nisso. Davi, lembra de Davi, rei Davi, ungido do Senhor para ser rei? Lembra dele? Davi passou por muitas adversidades, Seja bem-vinda, Andréa. Davi passou por muitas adversidades, mas em todas as adversidades, Davi declara que confia em Deus, que tem plena confiança. E é essa confiança que faz com que Davi fique de pé, continue firme. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Mas antes da palavra, nós vamos orar. Vamos fazer o nosso momento de oração. Se você conhecer alguém que esteja nesse grupo de desempregados, que seja empreendedores, a gente sabe que pela pandemia, né, os problemas financeiros aumentaram de todo mundo, né, principalmente das pessoas que são empreendedores. Eu mesma sou empreendedora com meu marido, nós trabalhamos para nós mesmos e a gente sabe o quanto é difícil, o quanto vem sendo difícil, não é verdade, para todo mundo a situação. Quantas pessoas também desempregadas aí nessa época de pandemia. Então, vamos começar orando. Se você conhecer alguém, ou se você for, essa pessoa for você, ou se você for empreendedor e estiver desempregado, coloca aí que a gente vai começar a orar, tá certo? Deixa eu baixar aqui o som aqui pra gente. A gente ficar mais à vontade. Amém? Vamos lá, vamos começar a orar? Vamos embora. Senhor Deus, seja bem-vindo, Késia. Sejam todos bem-vindos na paz do Senhor. Para quem não sabe, aqui é uma live de oração, onde vamos estar orando pelos desempregados e pelos empreendedores que estão sofrendo muito nesta pandemia. Acredito que a grande maioria das pessoas do Brasil realmente está enfrentando essa situação financeira difícil, não é verdade? Mas vamos orar por eles, tá certo? Se você tiver alguém que esteja nesse grupo, é só você falar aí o nome da pessoa, ou então só dizer que tem alguém que o Senhor sabe quem é, não precisa dizer nome se você não quiser, tá certo? Pra gente começar a orar. E depois a gente vai ter uma palavra do Senhor bem breve, mas eu tenho certeza que o Senhor ele quer falar muito aos nossos corações sobre confiança na adversidade, que tem muito a ver também com o que vamos orar, não é verdade? Então,
Vamos orar. Vou começar a orar. Se vocês quiserem que eu ore por alguém em especial, coloquem o nome aí, que eu vou abrir os olhos em alguns momentos para poder ver, tá certo? E começar a orar, tá bom? Se você quiser orar junto, encontra aí um local que você possa ficar sozinho. Eu me afastei aqui um pouco, normalmente eu faço aqui no meu quarto, né? As crianças ficam lá na sala, assistindo TV, descansando um pouquinho, para poder eu conseguir fazer, porque eu gosto de um ambiente silencioso, no máximo com louvor. Como eu gosto muito de música, então eu gosto também com louvor. Mas hoje não temos louvor, hoje meu marido não pôde estar aqui conosco, mas vamos lá, vamos orar. Se você puder encontrar esse local para você, tá? Encontre. Se não, se o local que você estiver não tem como você ficar sozinho, à vontade, mas em pensamento mesmo você fica só assistindo a live, só escutando, que você consegue orar também em pensamento, tá certo? Sejam bem-vindos quem está chegando aqui agora e vamos lá. Vamos começar a orar, porque foi para isso que a gente veio. A gente veio foi para falar com Jesus, para falar com Deus, tá certo? A palavra do Senhor diz que da nossa boca pode sair bênçãos. Aliás, da nossa boca só deve sair palavras de bênçãos. Palavras doces feito mel para edificar a vida, tanto nossa quanto das pessoas ao nosso redor. Então, vamos falar com Deus. Ele adora ouvir a nossa voz. Ele nos deu essa voz para que a gente use mesmo e fale com Ele, porque Ele é o nosso melhor amigo, tá certo? Então, esse é o momento da gente realmente se conectar com o Senhor. Lembrando, se você não tiver como falar, mas você vai falar, em pensamento, tá bom? Vamos lá, chega de conversa e vamos ao que interessa, vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigada, Jesus, por mais um momento aqui em Tua presença, por mais uma live, Jesus. Obrigada por cada pessoa que está aqui, Deus, aquelas que ainda vão chegar, aquelas que vão assistir essa live depois, Jesus. Que Tu possas abençoar a vida de cada pessoa, Deus. Deus, nesse momento eu te peço, Senhor, que visite os corações de cada um que está aqui, cada um que está assistindo, Jesus, e que o Senhor possa curar, possa tratar todas as enfermidades carnais, enfermidades espirituais, Jesus. Todos os problemas, inclusive problemas financeiros, Jesus. Deus, nós estamos passando por um tempo difícil, um tempo de escassez, um tempo de enfermidades, mas também, Senhor, nós estamos sentindo a Tua presença, como é bom, Deus, mesmo em meio ao caos, sentirmos a Tua presença, Jesus. Então é para isso que estamos aqui, Deus, para orar, para falar contigo, Jesus, para declarar o nosso amor a Ti, para declarar a nossa total confiança em Ti, Jesus, porque nós sabemos que o Senhor está conosco, Deus, mesmo nesse problema difícil que estamos enfrentando, mesmo neste tempo difícil, Jesus. Então, Deus, nesse momento, Senhor, nós te pedimos, Senhor, pelas pessoas que estão desempregadas, Deus, aquelas pessoas que perderam seus empregos na pandemia, Jesus, ou até que acabaram de perder seus empregos, Jesus, que estão passando, Senhor, por necessidade, Senhor, que não tem, Senhor, nenhum alimento, Jesus, aquelas que estão com o armário vazio, com a geladeira vazia, cheia de contas para pagar, Jesus. Oh, Jesus, vem, Senhor, abre portas dentro de portas, abre portas onde tem parede, Senhor, abre portas onde as pessoas duvidam, Jesus, porque Tu és o Deus do milagre, Deus. Tu és o Deus do milagres e Tu pode sim, Senhor, abrir portas onde nós enxergamos só muros. Tu pode sim, Senhor, derrubar os muros e abrir portas, Senhor Jesus. Então, neste momento, Senhor, vai em cada pessoa que veio falar comigo também no direct, Pai, pedindo oração, Pai eterno.
Vai também, Senhor, na empresa de André, Jesus. Oh, Deus, restaura, Senhor. Restaura essas famílias que estão passando por necessidades financeiras, Jesus. Deus, que tu possa, Senhor, estar tratando cada um, Jesus. Curando, Senhor, dando força para enfrentar esse momento, Jesus. E que ao mesmo tempo elas possam, Senhor, te enxergar em meio à adversidade. Que elas possam confiar em Ti, que o melhor ainda está por vir, Jesus. Oh, Deus, que elas possam ter a confiança que Davi tinha em Ti, Pai. Davi tinha uma confiança tremenda, Jesus. Oh, Jesus. Coloca, Senhor, essa confiança no coração de cada um que está aqui, no coração de cada um que está assistindo, Jesus, para que eles não se preocupem, para que nós não nos preocupemos, Pai, com esses problemas, com essas contas, Jesus. Eu sei que é difícil, Pai, é desesperador, principalmente quem tem filhos, Jesus, talvez tenha gente aqui precisando até de um alimento para o seu filho, Jesus. Mas Deus, com tua infinita bondade, vem derramar unção, Pai. Vem derramar graça, Jesus. Para que tu possas, Senhor, trazer, Pai, o alimento, Pai. Usa pessoas tuas, Jesus. Usa servos teus, Jesus, para chegar nessas famílias, Deus. Para ajudar, Senhor. Oh, Deus, dá um emprego, Senhor Jesus, para cada um que está desempregado, para cada um que perdeu seu emprego, Jesus. Vem restaurar, Senhor, a vida financeira, Jesus, de cada um, Deus amado. Oh, Deus, nós te pedimos também, Senhor, pelos empreendedores, por aqueles que trabalham para si, Senhor Jesus. Oh, Deus, como é difícil, Senhor, ter que depender, Senhor, de clientes, Deus. Onde no mês pode ter um número de clientes e no próximo ter menos, Pai, ou ter mais. Não se tem um valor fixo, Pai. É um salário cheio de incerteza, Pai. Mas Deus vem restaurar, Pai, esses empreendedores, Pai, esses profissionais, Jesus. Vem, Senhor, dar estratégia, Senhor, para que eles possam, Senhor, usar, Senhor, novas estratégias para conseguir mais clientes, Jesus. Para conseguir, Senhor Jesus, restaurar suas vidas financeiras, Pai amado, que vem tanto sendo assolada, Pai, nesta pandemia, Jesus. Deus esteja com cada um, Pai. Oh, Deus, com todos os empresários, com todos os microempresários, microempreendedores, todos, Senhor Jesus, que precisam levantar, Pai, de manhã cedo ou de noite para ir atrás do seu pão, Senhor Jesus. Dá força, Senhor, a esse que está cansado, Pai, para que ele não desista, Pai. Não desista de te buscar, Senhor. Não desista de confiar em ti, Jesus. Oh, Deus, esteja, Pai, com todos os que estão, Senhor Deus, com todos os que estão necessitando, Jesus, de uma ajuda financeira, Pai, necessitando ter suas vidas restauradas, Pai, através, Senhor, da vida financeira, mas, Senhor, que o mais importante eles consigam ver, eles consigam dar valor, que é a Tua presença, Pai, que é o viver para Ti, Jesus amado. Oh, Deus, esteja com cada um, Pai, ajudando cada um que esteja passando por esse tipo de problema, Deus. Deus, nós te entregamos, Pai, todas as pessoas que estão passando, Senhor, por esse problema financeiro, para que Tu faça, Senhor, o Teu mover, Jesus, na vida de cada um, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Sejam bem-vindos quem chegou agora, quem chegou depois. Para quem não sabe, toda segunda-feira nós fazemos live de oração. Cada segunda é um grupo específico e hoje nós acabamos de fazer orações, né, pelas pessoas que estão desempregadas e pelos empreendedores que estão sofrendo muito nessa pandemia, tá certo? Se você mesmo assim quer oração por você e por sua família, fala comigo depois da live no direct, manda teu nome que eu vou estar orando por você, tá certo? E agora vamos ouvir uma palavra do Senhor, né? Vamos ouvir agora o que há de melhor.
Porque tão importante quanto a oração é também a palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz. Amém? Quem está com a Bíblia, seja no celular ou no computador, ou ela física, estou aqui com a minha, e puder abrir aí no Salmos 3. Salmos 3, inclusive, é o título dessa live. Eu coloquei Confiança na Adversidade, que é justamente o que fala no Salmos 3. E é um salmo de Davi, tá? O rei Davi, aquele que foi ungido pelo Senhor, tá certo? E Davi, ele tem muitos salmos, né? Ele fez muitos poemas. Esses salmos, na verdade, são poemas, né? Poemas de música. E Davi, ele fez muitos salmos. E a grande maioria dos salmos dele, ele sempre relata a sua confiança no Senhor Jesus, em Deus. Ele tem uma confiança tremenda. Sempre que eu oro, eu peço para que Deus me dê essa confiança de Davi. Porque ele passou por muita coisa e em nenhum momento ele desistiu. Começa logo a começar com aquele confronto entre ele e Golias, não é verdade? Ele poderia querer voltar atrás quando viu o tamanho de Golias, né, enorme. Ele poderia dizer que era difícil, mas não. Davi enfrentou, mesmo sendo, a Bíblia relata que aos olhos humanos ele não era digno, que ele não era capaz de vencer um Golias, um gigante daquele tamanho, e ele foi escolhido e ele foi lá. Por quê? Deus não olha pra gente com os olhos humanos. Deus olha pra gente com os olhos dele. Porque os olhos humanos enxergam o que está aqui no externo. Os olhos de Deus não. Os olhos de Deus olham o nosso coração. Amém? Então, o Senhor escolheu Davi olhando para o coração dele. O Senhor sabia que Davi iria lá enfrentar Golias e ia derrotar. Porque Davi iria com a força dele, de Deus, e não com a força de si própria, tá certo? Davi sempre tinha confiança plena no Senhor. Então o Senhor sabia disso. O Senhor sabia que Davi era completamente dependente dele, tá certo? Então Davi foi escolhido. E nesse Salmo 3, ele relata, é um momento, na verdade, que o seu filho quis tomar o seu trono, né? Se você não conhece, Davi, ele teve alguns filhos e um dos filhos dele quis roubar o seu trono, tá certo? Eu não tenho como explicar aqui agora por conta do tempo, mas só para você entender, uma resumida. E nessa época aqui que ele fez esse Salmo 3, foi justamente quando ele estava sendo perseguido pelo seu filho Absalão, tá certo? O nome dele era Absalão. E ele estava perseguindo Davi, o seu próprio pai, para roubar o seu trono, tá certo? E aí Davi fugiu, né? E então Davi estava passando por um momento de extrema, né? Imagina, perseguição, né? Pronto, com medo entre aspas, que ele não tinha medo, né? Mas ele teve que correr, se esconder, porque senão Absalão iria pegá-lo, iria matá-lo, iria fazer o mal a ele. Então ele teve que correr, ele realmente teve que fazer isso. Então Davi estava passando por um momento muito grande de perseguição e ele fez esse salmo. E eu quero ler aqui para você. Ele é pequeno, só tem 8 versículos, mas preste atenção para a gente poder entender um pouco dessa confiança de Davi. Eu digo um pouco porque para a gente entender mesmo é só vivendo, é só realmente se dispondo até essa confiança de Davi, tá certo? Então diz assim, ele começa dizendo assim: Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários, são muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Porém,
Tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz, clamei ao Senhor e ele me ouviu desde o seu santo monte. Eu me deitei e dormi. Preste atenção que esse versículo é o versículo chave. Eu me deitei e dormi. Acordei porque o Senhor me sustentou. Não temerei os milhares do povo que se puseram contra mim e me cercam. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos. Nos queixos quebrastes os dentes aos ímpios. A salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção. Amém. Lembram do versículo-chave que eu falei? Foi o 5. Ele diz assim: eu me deitei e dormi. Minha gente, eu refleti muito nesse salmo, busquei, pesquisei, realmente estudei ele e eu fiquei imaginando, né, a situação de Davi, né, o problema que ele estava enfrentando, porque assim, não era um problema só externo, dele ter que correr e estar fugindo para não ser morto. Era uma dor interna também, porque imagina só o seu filho se rebelar contra ele. Já pensou nisso? Como deve ser duro para um pai e uma mãe, não é verdade? Porque um pai e uma mãe criam um filho para que ele ande, né, no caminho certo, para que ele, quando cresça, né, seja bem sucedido e, consequentemente, também tenha o mesmo amor que o seu pai e sua mãe depositou, seja uma forma de retribuição. Até porque a vida é assim, não é verdade? Nós somos crianças, nós somos cuidados pelos nossos pais. Mas quando a gente cresce, vira o contrário, não é verdade? A gente é que vai cuidar dos nossos pais, não é? Porque eles começam a ficar dependentes da gente, não é assim? Então imagina a dor que Davi também estava enfrentando. Não é verdade? Então veja a perseguição, a tribulação, a adversidade que Davi ele estava enfrentando, que ele estava passando. Por isso que o tema dessa live é confiança na adversidade. É justamente o título desses Salmos 3. Então vamos meditar nessa confiança, porque a confiança de Davi foi tão grande que ele conseguia dormir. Ele diz aqui: eu me deitei e dormi. A confiança dele é tão grande que ele conseguiu dormir. Mas como assim conseguir dormir com aquele problema todo que ele estava enfrentando? Aí eu comecei a olhar dentro de mim as coisas que eu já passei. Nossa, eu passei coisa muito menor, muito pequena diante dos problemas de Davi. E passei noites sem dormir. Passei noites aos choros, não é? Eu não sei você. Eu não sei se você já passou por isso. Você já passou por esse tipo de problema? Por esse tipo de fase em sua vida? Em que você não consegue dormir, fica tão atribulado que não consegue ter uma noite de sono, não consegue ter um dia agradável. Você já passou por um problema desse? Então eu comecei a comparar esse problema de Davi com os meus. E por muito menos eu agi como se eu não estivesse confiando em Deus. Porque eu não estava tranquila. Agora tudo isso porque eu não sabia descansar em Deus. Essa é a palavra para essa noite. Descansar em Deus. Davi sabia descansar em Deus. Davi conseguiu descansar em Deus. Sabe por quê? Porque ele tinha plena confiança em Deus. Ele tinha plena confiança que aquela situação ali que ele estava passando
Deus estava o tempo todo cuidando dele. E ele só precisava descansar. Inclusive, ele afirma, quando ele diz assim: eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Aleluia. Ele dá toda a glória, todo o crédito, ele dá para Deus. Ele em nenhum momento ele diz: não, eu hoje acordei melhor porque eu consegui descansar, eu consegui pensar em outra coisa, eu consegui tomar um ar livre, eu consegui espairecer a mente. Não. Ele declara que ele conseguiu dormir e acordar porque o Senhor estava o tempo todo sustentando ele. Agora eu fico imaginando, será? E pensando também, antes de eu trazer alguma reflexão, eu sempre reflito em mim. Eu sempre procuro refletir em mim, né? Porque se estamos passando por uma fase em que estamos ficando sem dormir por causa de qualquer problema que seja de enfermidade, seja financeiro, qualquer tipo de problema. Porque assim, nível de problema, a gente não tem como mencionar, não tem como mensurar, não tem como dimensionar. Porque o que pode ser um problemão para mim, para você pode ser um problema bem pequenininho. Então eu não gosto muito de dizer, meu problema é maior que o teu. Não, o problema daquele irmão, daquela irmã é maior do que o meu. Não, não existe isso, não existe, tá certo? Todo mundo tem problemas e é problema do mesmo jeito, do mesmo nível. Por quê? É justamente isso. O que para mim pode ser um problema muito grande, para você pode não ser. Ou o contrário. Então não tem como a gente mensurar isso, dimensionar. A verdade é que cada um tem sua vida, cada um tem seus problemas. E Deus tá com quem crê, né? Deus está com quem crê. E todos nós vamos conseguir vencer os problemas, porque em Cristo somos mais que vencedores, não é verdade? Então aqui Davi ele está declarando que foi o Senhor que o tempo todo o levantou, que ele conseguiu dormir tranquilo porque o Senhor estava com ele. Então, se a gente confia plenamente no Senhor, a gente precisa descansar. Não tem para que a gente ficar tão preocupado. Eu sei que problema financeiro faz com que a gente perca o humor, fique triste, angustiado, contas para pagar chegando. Quem tem filho, né? Só o fato de pensar em ver seus filhos passando necessidade, a gente como pai, como mãe, fica preocupado, não é verdade? Mas a gente tem que entender que nós temos um Deus grande, um Deus do impossível. Então, se Ele é um Deus que cura uma enfermidade, tá certo? Eu comecei assim a refletir muito há poucos meses atrás, foi, se eu não me engano, mês de março. Foi agora há pouco. Minha sogra, ela passou um mês internada no hospital com Covid. Um mês, certinho, 30 dias batido. Desses 30 dias, ela passou 15 dias entubada. E os outros 15 dias foi da recuperação, não é? Mas ela passou 15 dias entubada. Então, veja a nossa situação aqui. Meu marido tá até na live, meu marido, ele aí, Flávio. E Flávio pode confirmar aí pra mim, né? E já colocou a comida dos cachorros, foi? Deixei ele com a incumbência de colocar a comida dos cachorros, como ele sempre faz, né, amor? Mas voltando. Pense na tribulação que a gente enfrentou, que foi 15 dias, né, realmente aqui naquela apreensão, naquela tensão, com a minha sogra entubada. Mas foi um momento em que Deus estava nos capacitando, Deus estava nos ensinando, que a gente não tinha que parar a nossa rotina por causa disso. A gente continuou a nossa rotina, a gente lutou para colocar sorriso no rosto da gente, para não ficar preocupado. A gente conseguiu dormir à noite, a gente conseguiu trabalhar, tá? Mas o dia todo nós ajoelhávamos,
orávamos, estudávamos a palavra do Senhor, nós trabalhávamos normalmente, porque o Senhor nos ensinou a descansar. E glória a Deus, o Senhor fez um milagre. E nós estávamos também assim, confiantes que a vontade do Senhor iria ser feita. Não importa qual fosse a vontade do Senhor, nós iríamos aceitar, porque a vontade dele é soberana e nós precisamos entender que o que ele tem pra gente é melhor do que o que a gente acha ou pensa ou pede a ele. Então, foi um momento de muito aprendizado, foi um momento de turbulência aqui pra gente. E eu paro muito para refletir. Se Deus é tão grande e eu já vi tantas pessoas sendo curadas de enfermidades gravíssimas, minha mãe também foi curada de um câncer, eu já falei aqui para vocês. Como é que esse Deus, ele não vai ter como colocar na sua mesa o seu alimento? Ou trazer para você, mandar para você o dinheiro para você pagar a sua conta, ou qualquer outro problema que você esteja passando. Não tem como, ele é o Deus do impossível. Ele vai fazer tudo conforme a vontade dele, claro, mas nós precisamos entender e descansar. Quando estamos passando por um problema muito difícil, é porque ele está permitindo. E se ele está permitindo, é porque ele quer algo de nós. Talvez ele quer que a gente se aproxime mais dele. Talvez ele quer que a gente mude algo que está dentro do nosso coração e não agrada a ele. Talvez é um sentimento. Talvez é um perdão que a gente não consegue perdoar. Talvez é um orgulho. Talvez é qualquer sentimento que nos afaste dele. Às vezes é para até capacitar a gente mesmo para algo que ele vai nos dar lá na frente. Tá certo? Então, nós precisamos estar atentos a isso. E é realmente a descansar. Porque o Senhor, embora a gente às vezes não conseguimos escutar ele, às vezes ele fica em silêncio, mas ele está trabalhando no nosso favor. Então, se a gente confia, nós precisamos descansar. Ter realmente essa confiança que Davi teve de conseguir deitar, dormir, porque Deus estava com ele e ele não se preocupou, mesmo tendo pessoas ali correndo atrás dele, mesmo tendo multiplicado seus inimigos, aumentando cada vez mais, mas Davi, ele não desistiu, Davi não perdeu a sua confiança no Senhor, tá certo? E levando por esse lado de confiança, tá? Um problema também que pode ser da gente também não estar tão confiante no Senhor a ponto de não conseguir dormir à noite, a ponto de não conseguir ficar tranquilo, como Davi ficou em meio a essa adversidade, pode ser também um problema de incredulidade da nossa parte. Talvez nós não estamos crendo tanto a ponto de conseguirmos descansar em Deus. E aí, a incredulidade tem uma passagem bíblica que está lá no livro de Marcos. Deixa eu abrir aqui. Quem tiver com a Bíblia pode abrir. Livro de Marcos, capítulo 9. Que ele fala de a cura de um endemoniado, tá? Marcos, capítulo 9, certo? A partir do 14, a cura de um menino endemoniado, na verdade. Então, o Senhor, ele estava descendo do monte da transfiguração, certo? E quando ele avista, estava os discípulos com um monte de gente ao redor e no meio tinha um pai e o seu filho, tá certo? E o menino estava lá, se debatendo, escumando, porque ele estava possesso, ele estava endemoniado. E aí Jesus perguntou o que é que estava acontecendo ali. E o pai explicou a situação. O pai disse que pediu para os discípulos, né, de Jesus, expulsar os demônios, mas os discípulos não conseguiram. E aí Jesus logo confronta eles e já diz assim,
lá no 19. Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vocês sofrerão assim? Trazei o menino para mim. Ou seja, ele já deu uma repreensão naqueles discípulos, porque a incredulidade deles era fato ali, que eles não conseguiam expulsar o demônio, tá certo? Então já era uma incredulidade ali. E aí levaram o menino até Jesus, e então Jesus perguntou ao pai dele: há quanto tempo que esse menino está assim? Há quanto tempo que ele é endemoniado? E o pai diz: desde a infância, desde que ele era pequeno, desde que ele ainda era uma criança. E o pai explica que muitas vezes esse demônio lança ele no fogo para tentar o matar, para tentar destruir, certo? Mas ao mesmo tempo, o pai dessa criança, ele fala assim: mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ele ali já começa a se humilhar para Jesus e pede uma ajuda para ele, não é verdade? E aí Jesus diz assim para ele: se tu podes crer, tudo é possível. Mais um versículo chave. Se tu podes crer, tudo é possível. É justamente isso. Quando a gente crê, tudo é possível. Só quando a gente crê. A gente precisa entender isso. E então, o pai do menino, ao ouvir isso, começou a clamar, a chorar. Porque ele entendeu que ele tinha um problema. E sabe qual era esse problema? A incredulidade. Porque ele diz assim: Senhor, eu creio, mas ajuda na minha incredulidade. Ou seja, o pai do menino ali se humilhou, disse a verdade, abriu seu coração para Jesus e pediu ajuda. Mas não foi qualquer ajuda, não. Não foi só uma ajuda: Senhor, libera o demônio do meu filho, não. Ele pediu uma ajuda íntima, sabe? Uma ajuda que muitos de nós talvez não consigamos admitir, que é a incredulidade. Ele disse: Senhor, ajuda na minha incredulidade. Então foi aí que o Senhor começou a fazer o milagre. Foi justamente aí. Então nós precisamos nos rasgar para o Senhor. Nós precisamos pedir para que o Senhor nos revele, né, aqueles medos, aqueles pecados ocultos que nós temos que a gente nem sabe. Às vezes nós somos incrédulos e a gente nem sabe. Entende? Então nós precisamos estar nos humilhando diante do Senhor, como fez esse pai do menino endemoniado. Ele disse: eu creio, Senhor, mas ajuda na minha incredulidade. Ele conseguiu ver que a incredulidade dele estava, mesmo quando ele abria a boca para dizer: eu creio, mas ele sabia que ali dentro ainda dizia: não é possível. Não, teu filho já é, meu filho desde pequeno assim, endemoniado. Os discípulos dele tentaram, não vai conseguir não. Tô pedindo aqui, mas vai não. Será que a gente não pensa assim diante dos nossos problemas? Será? Será se a gente não tá abrindo a boca para dizer: Senhor, eu creio no milagre? Será se a gente não tá orando, pedindo ao Senhor, mas ao mesmo tempo dentro do nosso coração com esse sentimento de não, tem como não, impossível isso acontecer? Será? Será se nós não somos assim? Então nós precisamos nos rasgar diante do Senhor, admitir: Senhor, Jesus, ele está interessado em nossos corações, a verdade é essa. Ele não quer saber se você quer viver uma vida mais certinha, de acordo
com as leis, uma vida mais, vamos dizer, preocupado com protocolos, assim, cumprir. Não, o Senhor, Ele está preocupado com um coração contrito, um coração quebrantado, um coração arrependido, um coração sincero. Então nós precisamos sim, Deus, eu tenho esse problema, me ajuda. Nós precisamos pedir isso a Ele, nós precisamos nos humilhar, para que Ele possa então ajudar nessa incredulidade, entende? Então nós precisamos fazer isso. E aí, quando nós fazemos isso, Ele começa a aperfeiçoar o poder dele em nós. E aí Ele vai trabalhando na nossa incredulidade. Ele vai trabalhando de uma tal forma que quando a gente vê, nós já estamos crédulos. Nós já estamos realmente crendo. A gente está vendo um mar alto se levantando contra a gente, um temporal. Mas a gente olha e diz... É só uma fase. Vai passar, porque Jesus está trabalhando e já já Ele abre a porta para mim. É assim que Ele vai tratando na nossa incredulidade. Ele vai fazendo com que a gente tenha fé, porque fé é isso. Fé é a certeza das coisas que não se vê. A gente não consegue enxergar, mas a gente sabe que está ali, porque é a fé. Então é isso quando a gente se derrama nos pés do Senhor e pede para Ele ajudar na nossa incredulidade, Ele começa a nos ensinar a ter fé. Uma fé tão grande que mesmo que a gente não vê nada, tá vendo tudo desmoronar, mas a gente sabe que vai mudar, que vai virar ao nosso favor, que uma hora ou outra o Senhor Ele vai abrir as portas pra gente. Então nós precisamos fazer isso. E aí depois que a gente faz isso, sabe o que é que acontece? Quando a gente se derrama nos pés do Senhor, pede ajuda para Ele tratar a nossa incredulidade, a gente consegue descansar no Senhor, porque Ele vai fortalecendo a nossa fé e a gente consegue fazer o que Davi fazia: dormir e acordar. Entendeu? A gente consegue dormir e acordar, porque o Senhor está nos sustentando. Aleluia! Esse é o Deus que você serve, esse é o Deus que eu sirvo. Você não precisa estar preocupado com esse problema que você está passando, seja financeiro, seja de enfermidade. Você só precisa confiar. Você só precisa entregar nas mãos dele, se abdicar. Só isso. Não absorver o problema. Você só precisa disso. Porque quem está tratando desse problema para você é Ele. Olha só. Com Ele, com os nossos fardos de pesados passam a ser leves. Com Ele, o jugo é suave e o fardo é leve. Então não tem para que a gente ficar preocupado. Davi entendeu isso. Então por isso que Davi conseguiu dormir e acordar tranquilo. Porque ele sabia do Deus que estava com ele. Ele sabia disso. E para finalizar essa história do menino endemoniado, quando o pai do menino declarou, né, ajuda na minha incredulidade, Deus, quando ele se humilhou diante de Jesus, olha só o que aconteceu. Jesus olhou para o menino e disse assim: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E então o menino caiu, estava dado como morto, mas Jesus foi lá, pegou ele pela mão e o menino levantou já vivo. Aleluia! Olha que milagre Jesus fez na vida daquele pai. Já imaginou? Desde criança aquele menino endemoniado. E agora o seu pai, que tanto lutou para curar aquele menino, estava conseguindo ver ele curado. Em nome de Jesus.
Mas o que foi que ele teve que fazer antes de ver o milagre? Ele teve que se derramar aos pés do Senhor. Ele teve que se humilhar diante do Senhor. Ele teve que assumir a sua incredulidade e pedir ajuda. Peça ajuda ao Senhor. Se você não está conseguindo dormir por conta desse problema que você está enfrentando, peça ajuda ao Senhor, porque provavelmente isso é uma incredulidade que você tem aí no seu coração. Isso é uma incredulidade. Então peça a Jesus para Ele te ajudar nessa incredulidade. Ele vai começar a te ajudar. Ele vai começar a fortalecer mais a tua fé. E aí quando você vê, você vai estar diante dos problemas e vai chegar outro maior e outro maior. E você vai só olhar assim e vai dizer, pode vir, porque Jesus está comigo. Pode vir que Ele vai resolver. Não tem problema. Você vai fazer isso. Você vai conseguir dormir, conseguir acordar. Porque você sabe que tem um Deus lutando a seu favor. Amém? Então essa é a palavra que eu queria deixar hoje para vocês. Não só para vocês, mas para mim também. Para que a gente continue confiando no Senhor, para que a gente realmente descanse nele. Mas é descansar, não é no sentido só figurado, não. É descansar de verdade. Vamos descansar. Na noite de hoje vamos deitar e vamos falar com Deus, tá? Entregar o nosso problema nas mãos dele e dizer assim, Senhor, faz a tua vontade em minha vida e me ajuda na minha incredulidade, Deus. E aí nós vamos dormir tranquilos e acordar também tranquilos, porque nós entregamos o nosso problema na mão de quem vai resolver. Porque quando os problemas estão em nossas mãos, a gente tem a tendência de fazer as coisas e dar tudo errado. Jesus não. Com Deus não. Todo problema que a gente coloca na mão dele, ele faz o certo, ele resolve. Amém? Então, muito obrigada pela presença de cada um de vocês. Vamos encerrar aqui a live, mas com o coração cheio de confiança, como o da Vitinha. Amém? Confiança na adversidade, confiança na turbulência, confiança nesse problema, seja qual o problema você estiver enfrentando. Saia hoje daqui confiante, porque você tem Jesus ao seu lado. Você tem um poder com você, porque não é o seu poder, é o poder dele. E o poder dele é intransponível, é o maior do mundo, não tem outro feito ele. Não tem. Amém? Amém? Késia, muito obrigada, minha linda. Amém. Glória a Deus. Amém. Muito obrigada por cada um que esteve aqui, que está aqui. Muito obrigada mesmo. Que Deus abençoe a vida de vocês, tá certo? Eu estarei orando por vocês, tá bom? Para que o Senhor esteja colocando essa confiança tremenda dentro de vocês, tá certo? Fiquem todos na paz de Deus. E quem estiver precisando de oração, pode me procurar no direct, tá certo? E falar comigo, que eu estarei orando, tá bom? Até a próxima live. Tenham uma semana abençoada na presença de Jesus. Não me esqueçam, vocês têm um Deus que tudo pode, tá certo? Um Deus que está agindo ao seu favor, um Deus que está resolvendo, um Deus que é o Deus do impossível, e Ele vai fazer acontecer na sua vida, tá certo? Creia, apenas creia, tá certo? Tá certo? Então, fiquem na paz do Senhor. Próxima segunda teremos live de novo, tá certo? Em nome de Jesus. Que Deus abençoe vocês e a gente se encontra durante a semana pelo feed, ou pelo direct, ou também pelos stories, tá bom? Meninas que estão me pedindo oração, fala comigo no direct, que é para eu poder anotar o nome de vocês, tá certo? Amém? Tá certo, Zelma, Mariana, tá bom? Fala comigo no direct, tá certo? Fiquem todos na paz de Deus. Uma boa noite. Uma noite abençoada.
para vocês. Deixa eu fazer uma oração rapidinho agora para encerrarmos essa live. Senhor Deus, obrigada, Jesus. Obrigada por tudo que tu fizeste nesta noite, Pai, por essa live, por cada pessoa que assistiu, Jesus, por cada pessoa que ainda vai assistir, que o Senhor possa, Deus, estar tratando a nossa incredulidade, estar nos ajudando, Senhor, a realmente depositar a nossa plena e total confiança em Ti, para que a gente consiga dormir tranquilo, feito Davi dormiu, para que a gente, Senhor, consiga realmente entender que Tu és milagroso, e toda vez que a gente ver um problema, a gente não se aflija, não tenha medo, porque a gente sabe que Tu és o Deus do impossível e que Tu vais resolver pra gente. Senhor, nos dá uma noite de paz em Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Fiquem com Deus, meus irmãos, minhas irmãs. E não esqueçam, falem comigo no direct, tá? Para que eu possa estar orando por vocês, tá certo? Fiquem com Deus. Beijos.